Oi, gente, tudo bom? E hoje eu tô aqui de volta com mais uma receitinha de pão no vapor, que tem várias aqui no canal, mas essa é uma que vocês pediram, porque algumas pessoas aqui me pediram com aquele recheio doce de feijão, que é o anko, que eu acho que muitos não conhecem, mas é muito utilizada na culinária asiática, principalmente na coreana, para fazer doces, que é um feijão especial para isso, que é o azul que eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, gente, é uma delícia, o pão parece uma pluma, ele fica muito leve e o recheio não é pesado, tá? E ele é delicioso. Então, olhem aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar a receitinha e, lógico, no final eu quero que você curte, comente, compartilha e se não é inscrito no canal, se inscreva. E mais uma coisinha, você já viu esse pãozinho ou já experimentou? Me escreve aqui nos comentários. Se você já comeu, me diz onde, tá bom? Então, vamos à receita. Oi, gente, eu vou fazer primeiro o anko, ou doce de feijão. E o feijão que se usa não é um feijão comum, tá? É um feijão chamado azuki, que é esse daqui, ó. Que normalmente é utilizado para fazer receita doce, tá? Então, esse feijão tem que deixar de molho em água, que eu já fiz, tá? Eu deixei um dia de molho e troquei a água umas 3 vezes, tá? Então, ele dá uma infladinha, ele fica assim, tá? E agora que ele tá limpinho, eu vou colocar água aqui, ó. Pedi pra minha mãe me ajudar. Então, aqui, olha, não põe muita água não, tá? Olha, deu 1,5 xícaras de água aqui. É só um tantinho assim, em cima do feijão, tá? Um pouquinho só assim, porque senão o excesso de água vai desmanchar demais o meu feijão azuki. Eu tô na panelinha de pressão, eu vou colocar pra cozinhar agora, daí eu volto pra mostrar pra vocês. Foram 20 minutos na pressão. Depois que você tira da pressão, deixa fechadinho um tempinho, ó. Já esfriou e quase não tem água, tão vendo, ó? Dá certinho. Tá cozidinho, eu vou processar isso aqui, mas antes de processar, eu vou colocar uma colherzinha de chá de sal, tá? Então vai aqui uma colher de chá medida de sal. Eu vou dar uma misturadinha nisso aqui. E por incrível que pareça, gente, o sal, ele realça o sabor do açúcar, tá? Então eu vou deixar aqui misturadinho, vou deixar esfriar bem e depois eu vou processar e mostrar como é que faz. No processador aqui, porque o meu feijão azuki ele já esfriou. Isso aqui tem que virar uma pasta pra gente fazer o recheio. E, gente, não achem estranho, tá? Inclusive, feijão azuki é mais usado para fazer coisa doce. Ele fica bem interessante, bem gostoso, tá? Agora é simples, eu vou fechar aqui e eu vou processar. Tem que dar umas pulsadas e ele tem que virar como se fosse uma farofa úmida, que quando você pressiona a colher ele junta, mas ele tá meio solto, tá? E agora a gente vai pro fogão. Eu pulsei várias vezes, tá? Então, aconselho vocês fazerem isso, ele fica nessa textura mesmo. Já coloquei numa panelinha, vai 1 xícara de açúcar. E agora, gente, é o tal da paciência. A gente vai ficar fazendo isso daqui, mexendo no fogo baixo, até ele virar uma pastinha. Eu já dissolvi o açúcar, tá vendo que ele fica mais úmido? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Perdeu aquele aspecto de farofa porque o açúcar derreteu. E agora a gente vai ficar mexendo com toda a paciência do mundo. Eu sei que tá raspando a colher no fundo e tem gente que não curte. Mas você tem que ir mexendo até quase ele querer grudar aqui no fundo, tá? Ele tem que ficar uma pasta bem grossa. Vou explicar uma coisa pra vocês. É mais ou menos como se você estivesse fazendo massa de coxinha. Quando você vê no fundo que ele quer formar uma película fininha e grudar, ele já tá bom. E ele tem que ficar assim, ó, tá bem espesso. Óbvio que eu vou tirar daqui e eu vou esfriar muito bem antes de usar na minha receita de pãozinho, tá? Mas ele tem que ficar assim, ó, tá? Uma pasta bem grossa. Uma travessinha eu vou levar pra gelar. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. O meu anko, ele é mais tranquilinho de açúcar. Se você quiser ou precisar fazer ele mais doce, pode acrescentar mais meia xícara de açúcar, mas presta atenção no ponto que eu mostrei pra vocês como faz, tá? Então agora é só gelar e depois usa pro que você quiser. Então, 1 xícara de água morna, eu vou colocar 1 colher de sopa medida de açúcar e eu vou colocar também, ó, 1 colher de sopa medida de fermento biológico seco.
Mistura, deixa descansar uns 10 a 15 minutinhos. Até, gente, ele formar uma espuma aqui em cima. Vendo a espuma que forma aqui depois de 15 minutos? Agora eu vou vir com o restante dos ingredientes, é bem fácil. Farinha de trigo, mais açúcar, sal e manteiga. Pode ser banha também, tá? Agora eu vou colocar o gancho e vou sovar bem essa massa aqui. Dá pra fazer na mão se você quiser também, tá? Sem problema nenhum. Então, ó, sova normal. Ó, gente, já deu. Eu deixei uns 7 minutinhos. Tá vendo que ele solta todinho, mas fica coladinho no fundo? Tá bom, tá? E ele tá bem elástico, tá? Se você fizer o teste de ponto de véu, ele tá bom. Eu vou agora cobrir ele, vou deixar ele num canto quentinho aqui da casa, pra ele dobrar de uma bolinha. Agora eu vou cobrir e vou deixar ele dobrar de volume. Cresceu um montão, acho que eu deixei até tempo demais. Deixei 1 hora, tá? Vocês não precisam deixar todo esse tempo. Se ele crescer de volume, é que tá muito calor hoje aqui. Vocês podem deixar menos. Eu vou dar uma enfarinhada aqui na minha bancada e vou tirar a massa. E aí aquela velha coisa, quem acompanha aqui o canal. Eu vou pegar essa massa aqui, ó, e eu vou dividir em bolinhas. Só deixa eu passar aqui na farinha pra ficar fácil o manuseio, ela tá mais molinha. Eu vou dividir essa massa aqui pra gente rechear com aquele anco, né, que eu fiz, o doce de feijão, tá? Faz assim, mais ou menos aqui, só de mais farinha. Aqui. Aí, ó. Vai dar quantos pedacinhos aqui? Eu vou dividindo assim, ó. Sabe? Pode fazer maior, pode fazer menor, tá? Vou fazer isso aqui. Massinhas de tamanhos similares, daí, ó, é bem fácil. Abre aqui. Desculpa que a minha mão tá suja de doce, tá? O anco, eu fiz bolinhas assim, ó. Daí você coloca aqui no meio e vai pinçando, ó. Pra fechar bem ele, tá? Pinça ele bem bonitinho assim. E aí você vira no inverso e coloca num papel, um pedacinho de papel Dover ou papel manteiga, tá? Daí a gente vai levar isso daqui pra cozinhar no banho-maria. Abre a massinha, que essa massa aqui ela tá mais molinha, tá? Então dá pra fazer assim. Aí você pega uma bolinha do anco aqui, daí empurra com um e vai pinçando com o outro, tá? Ó. Não tem muito segredo não. Ó, e pinça bem bonitinho, tá? Ó. Deixa uma bolinha redondinha e aí coloca num pedacinho de papel Dover. Tá, vou fazer isso com todos aqui. Eu já coloquei, eu tenho uma panela de cozimento a vapor, porque a gente faz muito isso aqui em casa. Eu já coloquei os meus pãezinhos aqui e, gente, isso aqui cresce bastante, tá? Eu fiz o meu pãozinho grande. Se você quiser fazer ele pequenininho, você pode fazer o dobro de unidades aqui, que eu fiz 8. Você pode fazer 16 menorzinho, mas a gente gosta de comer grande aqui em casa mesmo, então eu fiz assim. Então eu vou deixar um pouquinho aqui, uns 15 minutinhos, e daí eu já vou levar pra cozinhar isso aqui no vapor. No vapor ele vai ficar mais ou menos uns 20 minutos isso aqui. Eu sempre faço anco a mais. Por quê? Porque eu gosto de congelar isso aqui, ele é meio trabalhosinho. Então é legal fazer, eu vou dar essa dica. Faz bastante, congela ou guarda na geladeira, que você pode aproveitar para outras receitas, tá? Então esse aqui, depois eu vou fazer um outro doce, alguma outra receita, e eu vou usar o meu anco. E no congelador dura 3 meses, tá? Na geladeira, no máximo 5 dias, 7 dias no máximo. Falei pra vocês que cresce um montão. 15 minutos eu deixei cozinhando, deixei tampadinho, só desliguei e deixei mais 10 minutinhos. Aí ele fica assim. Eu vou tirar, colocar num pratinho, vou abrir um pra vocês verem. Coloquei num prato, mas ó, papel Dover é uma beleza, porque ele solta facinho. E agora eu vou abrir isso aqui, gente. Ele tá super macio, parece uma pluma esse pão. Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo? Tá perfeito. Façam, é muito gostoso. Ó, o pão desfia a massa. Minha mãe tá aqui do lado se deliciando, ó. Massa. Ó, a massa desfiando, gente. Ela tá mostrando que ela tá tão feliz com essa massa aqui que eu fiz.
tá? Então podem fazer, tá? Ó, ele fica assim por dentro, ó. Fica uma delícia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sino, porque toda semana eu tenho um vídeo novo aqui. E me segue lá no Instagram, @chefhelena, que eu tenho dicas e receitas por lá. Te vejo no próximo vídeo.